Olá, meu querido. Olá, minha querida. Juntos para mais um Estudos no Apocalipse. Hoje nós vamos para a sétima visão do vidente, o apóstolo João. Eu costumo chamar o vidente João, aquele que viu. Hoje é o Apocalipse 19 e o capítulo 19 ele abre o último bloco das visões que João teve no grande livro, que estamos estudando, do Apocalipse. O Apocalipse é composto por 7 visões. Ele deveria ter apenas 7 capítulos, mas alguns capítulos ficariam muito longos, E quando escolheram fazer as divisões, dividiram por porções menores. Mas 7 são as visões que João tem, e não seria diferente, porque o número 7, assim como o número 12, assim como o número 24, os múltiplos de 12, estão sempre presentes na numerologia bíblica. Portanto, hoje, capítulo 19, estamos já chegando ao final, e os elementos que vão se apresentar aqui diante de nós a partir do capítulo 19, alguns elementos sequer estão mencionados em nenhuma outra parte da Bíblia, em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Alguns elementos aqui são muito novos e que só são revelados no livro do Apocalipse. Por isso eu optei por irmos capítulo a capítulo a partir de um determinado momento, para que nós possamos compreender com naturalidade, com mais tranquilidade, aquilo que se apresenta diante de nós. Então vamos, Apocalipse 19, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, portanto, daquilo que deixamos no capítulo 18 para trás, depois destas coisas, um novo bloco de visão se abre. Ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão. E essa grande multidão estava dizendo o quê? Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Lembrem-se, os eventos finais estão acontecendo. O juízo de Deus e sua ira sobre o planeta e sobre os homens já foi derramado. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Mesma frase do cântico que nós vimos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra. Lembra-se? A grande cidade chamada Babilônia, que para João era Roma. Isso aí tem tudo a ver com a sede do governo do anticristo. Julgou, então, corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Já vimos isso no capítulo passado. E disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, lembra, eles aparecem de novo aqui. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, aqueles que estavam sempre ditos nos primeiros capítulos, retornam aqui a cena. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Tudo já está encerrando. E do trono saiu uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu que parecia ser, de novo, a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas,
como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Está vendo? Agora são as proclamações, as exultações por todo o céu. Todo o céu está em festa por causa da execução dos juízos de Deus e de que a história, por fim, está agora sendo encerrada para que, dentro de pouco tempo, um novo ciclo comece. Então há júbilo no céu, em todos os rincões e cantos do céu, desde a sala do trono, adiante do trono, por todo o céu. Vozes de anjos, de seres viventes, todos estão proclamando a adoração e a exaltação a Deus. Versículo 7. Alegremos-nos, essas mesmas vozes que João está ouvindo, diz: alegremos-nos e exultemos e demos-lhes glória, a glória, porque chegou a hora, nesse exato momento, quando abre o sétimo bloco de visão. Portanto, quando a cidade do anticristo e o anticristo perdeu seu poder, o falso profeta, a sede do governo foi destruída, portanto, seu controle sobre as nações terminou. Quando Deus executa esta ação que a gente viu no capítulo 18, é nesse momento que essas vozes dizem: chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Aqui é a igreja. No capítulo 19, menciona que é só naquele momento em que as bodas do Cordeiro, que o casamento do Cordeiro com a sua noiva, com a sua igreja, ocorre. O casamento do Cordeiro aqui não é com Israel, é com a sua noiva, é com a igreja. Portanto, Apocalipse, o estudo do Apocalipse demonstra que se a igreja não passar por toda a grande tribulação, uma grande parte desse período a igreja estará lá. Não sabemos o momento do arrebatamento, como o arrebatamento ocorrerá, nem quando, nem em que momento. Há dúvidas em que momento é, mas aqui no capítulo 19 é quando se estabelece as bodas do Cordeiro. A esta noiva, versículo 8, foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, dos fiéis, dos crentes. E o anjo me disse: escreva, bem-aventurados. Mais uma bem-aventurança. São 7 bem-aventuranças no Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui ele fortaleceu a ideia de que é nesse momento que estabelece o casamento de Cristo com a igreja, as bodas do Cordeiro, aquela ceia prometida por Jesus que nós iríamos tomar com ele. Aqui não está dizendo que é na terra, também não está dizendo na terra. João está vendo as vozes, João está tendo a visão, ele está vendo no céu. Ele está tendo uma visão celestial. E ele está ouvindo essa voz dizer, as vozes dizerem que aquele é o momento das bodas. Também não está dando a localização das bodas. Então, aqui a gente pode então fazer sugestões, a gente pode ter alguma ideia, né? Que esse momento desse retorno de Cristo, a parousia, o retorno de Cristo, em algum momento, né, as bodas do Cordeiro ocorrerão. E aí, versículo 10 diz: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, que estava falando com João, me disse: não faça isso. Sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. O anjo está dizendo: eu não quero adoração. Tem gente que fica fazendo adoração a anjo. Anjo não recebe adoração. O anjo diz: não, eu sou servo de Deus assim como vocês, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito
espírito da profecia, que é um princípio espiritual, uma doutrina espiritual que é revelada a João e que é revelada à igreja. O testemunho de Jesus Cristo, aquilo que falamos sobre Cristo, é o espírito da profecia. De que profecia? Da profecia que Deus deu, da profecia dos profetas e da profecia do próprio Apocalipse. Viu o céu aberto, João está vendo o céu. E eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Aqui é aquela vinda visível de Cristo, que ele mesmo profetizou que ele viria, né, lá em Mateus 25, depois destas coisas, e quando os céus serão abalados, tá? Já vimos em Apocalipse isso, e ele diz, olha, e virão, viu o Filho do Homem, assim como o relâmpago que sai do Oriente, do Ocidente, lembram disso? É isso aqui. Aqui acontece aquilo que Jesus falou em Mateus 25. Os seus olhos são como chama de fogo, e na cabeça dele há muitos diademas, muitas coroas. Ele é autoridade, ele é governante, né? Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Um nome místico de Cristo e misterioso, um nome que só ele conhece, né? Está vestido com um manto encharcado de sangue. Não seria diferente o seu sangue, né? E o seu nome é o Verbo de Deus. Está falando de quem? De Jesus. Está vendo que esse cavalo branco não pode ser o dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Isso aqui é outro. Totalmente diferente daquele primeiro cavaleiro lá, triunfante, que saiu vencendo para vencer. Não é Jesus lá. Aqui é o Verbo de Deus. E os exércitos do céu seguiram. Aí veio todo mundo, meu querido. Os anjos, os santos, os cristãos que já morreram. Vem todo mundo, não é? Os céus, os exércitos do céu seguiram, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Aqui é o que também Mateus 25 se refere. Em alguns lugares, Paulo também se refere ao julgamento das nações. As nações serão julgadas, sabe? Já desde os Salmos vão dizer que ele regerá, Salmo 2, regerá as nações com vara de ferro, tá? Há profecias já falando do governo do Messias, né? Desse retorno do Messias como esse governador, como este regente geral das nações. Ele vai ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele é quem executa a vingança. No seu manto e na sua coxa, né? Tanto no manto como na coxa, está escrito. Não é uma bobagem, não é uma tatuagem. É uma inscrição. É uma marca que João está vendo, que pode ser tanto simbólica como física. Mas isso não é argumento para tatuagem. Isso aqui não tem nada a ver com tatuagem, né? E no seu manto encharcado de sangue, o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos seguiram, montados em cavalos brancos e vestidos com linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai, versículo 15, uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aqui é um símbolo, é um nome. Isso aqui não é qualquer coisa, não é? Então vi um anjo posto em pé no sol. Gente, ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Já não é a boda do cordeiro. Para comer a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Porque o Senhor julgou a nação e muitos foram mortos. E vi a besta,
e os reis da terra, e os com seus exércitos, reunidos para fazer guerra. Aqui ainda não é o Armagedon, mas aqui é uma guerra anterior. Esta é poderia ser a terceira guerra mundial aqui, ou a quarta guerra mundial, não importa, não importa o número. Aqui é uma guerra prévia, né? Por causa da presença de Cristo na terra, né? Essa presença que vem para reger, que vem com os exércitos do céu, isso causa uma comoção global. E aí os exércitos e o mundo se prepara para se defender disso. A igreja sabe o que é, mas o mundo não sabe o que é. Então, reúnem para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. É óbvio, é um invasor. Cristo aqui é visto como um invasor, não é? Mas a besta foi presa, o anticristo. E com ela foi preso o falso profeta. Falso profeta, a segunda besta, que com sinais feitos diante da besta, do anticristo, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, tá? Os que receberam a marca da besta, né? Os dois, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos, nem passaram pela morte, nem passaram pelo Hades, pelo inferno, já foram diretos. Aqui é um elemento novo que só aparece aqui pela primeira vez, aparece de novo, mas aparece aqui pela primeira vez. E foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima como enxofre. Isso aqui não é o inferno. Isto aqui é o lago de fogo. É um elemento novo, algo novo que está preparado. O anticristo e o falso profeta, o líder político, militar e o líder religioso nem serão mortos. Assim como Enoque foi trasladado vivo para o céu. Assim como Elias foi trasladado vivo para o céu, esses dois serão trasladados vivos para o lago de fogo que arde como enxofre. Nem passarão pela morte e nem serão lançados no inferno. Já vão diretos para a condenação final, para o juízo final. Olha que coisa impressionante. E o capítulo 19 encerra assim: e os outros foram mortos. Esses não foram lançados no lago de fogo. Esses que foram fazer guerra foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, ou seja, uma palavra de ordem, e executa os exércitos naquele momento, pelo menos de forma militar, aquele exército que vai combater contra o invasor que é Cristo. Então, apenas com uma palavra, todos caem mortos. Palavra que sai da sua boca. Executou um juízo, todos caem mortos ali. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Você imagina um lugar onde tem todos esses soldados, esses guerrilheiros, soldados mortos, não são enterrados. Ficam ao ar livre, num grande vale de morte. E aí então os abutres, os corvos e as aves que se alimentam de corpos mortos, não é? Vão estar em multidões se alimentando da carne destes mortos. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? É assim que encerra Apocalipse, capítulo 19. Capítulo 20 é a sequência. 20, 21 e 22 é a sequência desta sétima visão. Mas nós precisamos lidar com o capítulo 1 a 1, para nós irmos percebendo as coisas como elas acontecem. Aqui é um momento que finaliza a presença física na terra do anticristo e do falso profeta. São jogados vivos, com corpo, com alma, com tudo no lago de fogo. Gente, que coisa! Que coisa! Mas por isso que todas as vozes que estão no céu estão exultando de alegria, porque Deus então está cumprindo o que prometeu e executando juízo sobre a terra.
Este é o Apocalipse. Ainda assim, um livro de esperança, porque nós lemos bem-aventurado, feliz, extremamente feliz, supremamente abençoado, como diz no versículo 9. Supremamente abençoado, bem-aventurados, extremamente felizes são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E o anjo disse assim: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que coisa linda! As promessas de Deus se cumprirão. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, Estudos no Apocalipse.